Como convencer o meu parceiro a fazer swing? E agora? Eu sou a Marina Roth. E eu sou o Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio e o assunto de hoje é como convencer o parceiro. Que assunto complicado. Mas antes da gente entrar nesse assunto que mexe com a cabeça de muita gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o sininho para você receber as notificações. E se você chegou aqui nesse vídeo por causa da chamada, eu já vou jogar um baldezinho de água fria em você, porque não existe esse negócio de convencer. Primeira coisa que você vai aprender aqui é, esquece essa palavra, viu? Por que não pode ser convencer, amor? É complicado, geralmente, quando a gente fala de convencer, né? Dá a impressão que você quer meio que impor o seu argumento, né? Você quer vencer, que meio que uma batalha, digamos assim, né? Dá a impressão que a outra pessoa não vai ter meio que uma liberdade de escolha, né? De quero, não quero, né? Ela precisa entender realmente o que é que você está propondo. Então, acho que ao invés de convencer, a gente poderia usar o entender, né? A outra pessoa tem que entender o que você está pedindo, sugerindo para ela, né? Exato. E para a pessoa entender, ela precisa ter conhecimento, né? Gente, vamos lá. Nada acontece assim tão rápido. Tudo é um processo, tá? A gente gosta de falar sobre isso, que em termos de abrir relacionamento, é necessário um processo. Você começa aqui abrindo um pouquinho, depois você vai caminhando ali até chegar onde você quer, tá? E aí, para ajudar nesse processo, a gente bolou um esqueminha que acho que você pode se beneficiar bastante com ele, né? Mas calma que antes da gente entrar nesse esqueminha, é importante a gente falar que, primeiro de tudo, né, tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem que estar sabendo bem o que você vai estar propondo para outra pessoa, né? Como que você vai propor alguma coisa de repente se você não está sabendo ali, você não vai conseguir tirar as dúvidas. Então, se aprofunde um pouco no assunto antes de você propor, né? Essa abertura de relacionamento, essas aventuras, né? E outro ponto importante é que avalie como está a sua relação neste momento, né? Porque se tiver algo que não está muito bacana entre vocês, pode ser que o fato de você propor algo, né? Puxar essa perninha desse tema, né? De um relacionamento liberal, de, enfim, swing, pode ser que isso complique ainda mais o que vocês estão passando. Ok. Dito isso, a gente pode começar a pensar, a preparar as etapas de processo para você falar com o seu parceiro e deixar ele a par do relacionamento liberal, né? Primeiro de tudo, você precisa plantar a semente, né? Você precisa tocar no assunto com o seu parceiro. E quando a gente está falando parceiro aqui, a gente não está só falando tipo o marido propondo para a mulher. Não. Acontece muitos casos das esposas proporem as relações abertas para os maridos também. Serve para os dois lados, tá? Exatamente, a gente recebe muita pergunta também de mulheres, fala, como eu convenço o meu marido? Eu tenho vontade. Muito bem. E aí, então, como é que você vai plantar essa sementinha? Você precisa falar sobre o assunto, porque pode ser que seu parceiro nunca nem tenha ouvido falar. Não sei, né? Sim. Às vezes, aconteceu com a gente, né? A gente era super religioso, tal. Claro que a gente já tinha ouvido falar de swing, homenagem, enfim, mas era o padrão, né? A gente imaginava aquela coisa completamente diferente do que é, na verdade. Não, nem isso. Era um universo tão Sim. distante do nosso que não fazia a menor diferença. Sabe quando você ouve e passa batido? Era isso. Então pode ser que isso aconteça também com o seu parceiro, né? Ele não tenha muito conhecimento ou zero conhecimento, ou
Pode ser que ele tenha muito conhecimento também. E muita vontade, você não tá sabendo. Exatamente, essa é uma opção, né? Pode acontecer. Enfim, voltando. Vamos Como lá. você vai fazer? Através de matérias, de influencers, podcasts, você pode tocar no assunto, trazer o assunto para o seu parceiro de uma forma como se nem fosse você. Não é você que está falando, é alguém, né? Um famoso. Hoje em dia tem tanta gente famosa, tanta né? matéria com gente falando, né? Sobre relacionamento aberto, liberal. Isso. Então, essas são uma das táticas, uma das técnicas que você pode usar nessa primeira fase, para você introduzir o assunto. É nessa primeira fase que a gente pode usar séries, filmes, revistas também? Sim, porque o que acontece? Quando você introduzir o assunto, você precisa prestar atenção na resposta do parceiro, porque ela pode ser negativa ou positiva. E o que é uma resposta negativa? É aquela coisa assim, nossa, você está pensando nisso? Ou então, credo, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Ou então, sabe? Quando você sentir que seu parceiro não só não se interessou pelo assunto, como já deu assim, a notícia, já deu sinais de que tem bloqueios aí em relação ao assunto, isso é uma resposta bem negativa. Agora, uma resposta positiva seria o quê, amor? Conte-me mais sobre isso. Uma resposta positiva pode até ser um silêncio, viu? Exatamente. A pessoa recebeu o comunicado, né, digamos assim, recebeu a mensagem, parou e tá pensando, falou, opa, deixa eu entender aqui, pensar um pouquinho. Mas é importante, né, falar que não é a qualquer momento que você tem que jogar essa sementinha, né? Mas isso a gente pode falar mais pra frente. Nessa primeira etapa, sim, pode ser em qualquer momento. Mas no café da manhã ali, qualquer momento. Porque às vezes é o único momento que o casal tá junto. Então não é nessa primeira etapa, você só precisa saber o que teu parceiro pensa a respeito. Você precisa sentir o que ele tá pensando, entendeu? Só presta atenção se tem muita gente em volta, tá? É um momento que tá só você e seu parceiro, ou você e sua parceira. De preferência, né? E, então pode ser, de repente, lavando uma louça, preparando um café, tomando um vinho, assistindo, sei lá, o jornal. Aí no comercial você aproveita para jogar a notícia, né? Pode ser o momento que você achar mais propício. Se você percebeu que a reação do seu parceiro foi positiva, ótimo, avance para a segunda etapa. Se a reação do parceiro foi negativa, aí você espera de 2 a 4 semanas, dependendo do nível da reação do parceiro, e toca novamente no assunto, tá? Mas você não vai usar a mesma estratégia, você não vai usar a mesma técnica. Por isso que precisam ter várias técnicas. E aí é que entram as opções. Se a primeira semente que você jogou foi um artigo, foi uma matéria, e foi negativo, a segunda semente vai ser um livro. Aí você jogou o livro e também foi negativo, espera de 2 a 4 semanas e joga uma série. Um podcast, né? Entendeu? Filme. Então você vai ter aí várias opções para ir jogando a sementinha, introduzindo esse assunto para o seu parceiro. Eu tenho uma lista, né, muito bacana aqui de ideias, né, de séries, livros e filmes que você pode estar usando neste momento, né? Série: Homens, Eu, Tu, Ela, Swing Town, Vizinhos com Benefícios, Elite, Wanderlust, Californication, Easy, O Jogo das Chaves, Cook, Amores Livres, Swing, Em Busca do Prazer. Livros, temos alguns também. Peça-me o que quiseres, A Sociedade Secreta do Sexo, O Manual Mínimo do Casal Swing, da Marina, né? Da Toca Livros? É esse mesmo? Opa, isso aí. Um Sábado no Paraíso do Swing, Swing, Eu, Tu, Eles. Swing, a vida real de uma praticante de troca de casais. Fantasias sexuais, guia para casais. Nossa, tem bastante coisa, hein? Isso a gente tá falando só de livros. Filmes, tem mais uma lista aqui. Donda Cabe 2, muito legal esse filme. É um filme muito famoso, 2 a 2, mas a versão brasileira. A versão brasileira, não vou dar spoiler, mas
É melhor que a Argentina, a versão argentina. Mas não, você tem que falar. Agora já deixou todo mundo na curiosidade. Eu já dei a curiosidade. Porque a versão argentina acaba de uma forma muito irreal, digamos assim. Para quem vive o meio liberal, quem vive o swing, acaba de uma forma que você fica se perguntando, é isso? Foi assim que acabou? Não é bem assim que a realidade, né? Tá, eu vou te interromper um pouquinho nessa lista, porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Esse filme, 2-2, foi o primeiro filme de swing que foi pro cinema nacional. Sim. Eu achei que eu nunca ia viver tanto tempo para ver isso acontecer, sabe? Lógico que ficou em cartaz por pouquíssimo tempo, mas foi. E foi super interessante. Eram atores, assim, renomados, eu não vou lembrar agora o nome deles. E essa versão brasileira foi um remake, do original, que é argentino, que a gente já tinha assistido argentino há bastante tempo. E aí, quando veio a notícia que teria a refilmagem brasileira, a gente falou, caramba... Será que vai ser? Não vai, a gente não gostou tanto, né? Vamos lá, a gente não gostou tanto. Porque seguiu meio que o padrãozinho do começo quase ao fim, né? Porque não representa muito o que acontece no nosso meio liberal. É um negócio meio bizarro, na verdade, né? Tem situações ali que a gente ficou... Como a pessoa imaginou isso, é totalmente fora da realidade. Exato. Então, inclusive a interação do casal também não é aquela coisa que a gente está acostumado a ver no meio, sabe? Então, no geral, o filme não foi tão bom, o argentino. E aí, quando a gente foi assistir a versão brasileira no cinema, eu lembro que a gente foi num dia à tarde até. Cara, foi uma sensação muito engraçada. Praticamente só tinha gente no cinema, né? E a gente começou a gente se surpreendeu. Ele vai muito na linha do argentino, né? Por ser um remake, enfim. Então a gente fala assim, também fez isso. Não é assim. E também aconteceu isso. Não é assim, né? A única diferença mesmo foi no final. No final. Porque aí o final foi um pouco mais coerente com o que a gente vive, com o que a gente está vivendo aí, inclusive em sociedade, nessas mudanças todas. Então, aí não ficou tão estranho quanto o argentino. Então, se você for assistir, eu vou propor esse filme, proponha a versão brasileira. Verdade. Seguindo a lista, Pintar ou Fazer Amor, Para Poucos, Amor de Quatro, Encontro Marcado, De Olhos Bem Fechados, Todos os Tons do Prazer, Desejarás o Noivo da Sua Irmã, Nilnes, Como Planejar uma Orgia. Esse é engraçado, esse filme é muito engraçado. Swingers de Fim de Semana. Esse é muito interessante, esse filme, né? Porque ele é uma aula, né, de tudo que você não deve fazer. Esse filme, se você for assistir Swingers de final de semana, faça tudo ao contrário do que é proposto ali. Dá um certo sustinho, né? Pra quem não conhece o meio. Mas o que é que a gente percebe, na verdade? Que muita gente que faz, né, o roteirista, enfim, escreve um filme, ele não vive efetivamente o swing. Então ele faz um roteiro muito do imaginário, do que ele imagina. E muitas vezes fica muito longe do que é a realidade. Mas serve para jogar a sementinha, né? De alguma forma, o assunto vai estar brotando lá. De todos esses, eu gosto muito do Donde Cabem Dois. Donde Cabem Dois. Que acho que é o mais recente, né? Que tem por aí. É um filme espanhol, né? Um filme espanhol. Gosto do De Olhos Bem Fechados, que é um clássico, inclusive, né? É um clássico e que movimenta muito a imaginação da galera. Mas esse filme é muito engraçado, De Olhos Bem Fechados, porque assim, a gente tem... Pra gente, são duas versões de filme. É o mesmo filme, mas assim, é uma versão quando a gente assistiu e a gente nem pensava em ser swinger. Então, muita situação ali a gente via tudo mais, mas a gente não entendia efetivamente, né? E quando a gente assistiu de novo, depois que a gente já estava experiente, que a gente entendia o universo liberal, entendia o mundo do swing, a gente olhou e falou, poxa, olha, tanta coisa aqui que tá meio que clara e a gente não captava antes. Eu lembro que a sensação que eu tive quando assisti a primeira vez era meio assim de suspense, de terror, sabe? Um negócio meio assombroso. E depois que eu reassisti, recente aí sendo do meio já, eu só dava risada. Eu achei uma comédia assim
Maravilhosa. Não, são Eu várias. ria tanto. Vários pontos ali que você precisa estar tá por dentro, né? Você precisa ter a referência para entender ali. Mas Exato. esse daí foi muito bacana mesmo. Muito bem. E aí, nós vamos deixar essa lista na descrição do vídeo para você se basear aí. Claro que existem outros, tá? Existem outros filmes, séries, livros, enfim, que vão falar sobre o tema liberar, homenagem, não monogamia. Tudo vale, desde que você plante essa sementinha na cabeça do seu parceiro. Ai, Marina, mas vai demorar muito tempo. Não sei. Talvez seja mais rápido do que você pense, do que você está imaginando. Mas não dá para saber. A gente recebe aí relatos de vários casos que foram rápidos, tem casos que levaram meses, tem casos que levaram anos. Mas, né, insista naquilo que você está afim, né? Se é algo importante para você, vai refazendo aqui as etapas, né? Muito bem, então aí a gente vai para a etapa 2, né? Qual é a etapa 2? É você reforçar esse interesse do teu parceiro. Porque a partir do momento que você passou de etapa, é porque você sentiu que a sementinha foi plantada. Tá E se a brotando. semente foi plantada, você precisa regar. Você não pode esquecer ela lá, senão ela vai morrer. E aí você tem que começar o processo tudo de novo. Então precisa de vez em quando estar ali lembrando seu parceiro daquele assunto que tá só uma sementinha por enquanto. Beleza? Como que você vai reforçar esse interesse? Aí é algo mais íntimo. Aí entra aquela tática de você contar histórias durante a transa de vocês. Esse momento é muito... Acho que é o momento ideal, né? Aquele momento ali que os dois estão com aquele fogo, um tesão ali, e você pode chegar na orelha dela, ou você chegar na orelha dele e falar, poxa, já imaginou se a gente estivesse num quarto assim assado, outras pessoas olhando, outras pessoas participando, né? E aí você vai sentindo a reação, né? Se o fogo vai aumentando. Isso, aí você pode introduzir não só essas falas durante a transa, mas você pode introduzir brinquedos eróticos. Você pode colocar um gelzinho, você pode colocar, sei lá, um vibrador, você pode trazer um plug. Aí é da sua criatividade e do desejo do vocês dois, né? Até porque tem muito casal que nunca experimentou um vibrador na vida, né? Não. Você pode também assistir um vídeo, né? Sei lá, alguma cena ali de uma casa de swing, de uma interação de outras pessoas e se imaginar ali também. Mas isso que você falou é importante. Tem muito casal, tem muito homem que é travado com essa questão dos brinquedos eróticos. Exato. E aí, gente, é o primeiro passo para você começar a abrir a relação. Você precisa abrir a sua mente. Como é que você vai abrir uma relação se você não consegue abrir um tantinho assim, ó, não consegue introduzir um sex toy? Sabe? Então lembra que é sempre um processo? Sim. Não há um convencimento, há um processo a ser seguido, né? A ser respeitado, enfim. E lembre-se que é algo também muito individual. Então, assim, é obrigatório eu usar um sextoy para eu conseguir convencer, para a gente conseguir passar essa etapa? Não. Não é obrigatório, né? São ideias que você pode estar usando e percebendo ali na sua intimidade o que é que cabe mais para vocês. Até porque a gente tem que lembrar que as etapas precisam ter aquela resposta positiva ou negativa do seu parceiro, certo? E se a resposta for positiva, tudo bem, você avança para a terceira etapa. Mas se a resposta for negativa, você vai ter que esperar de 2 a 4 semanas e reforçar o interesse, fazer novamente a etapa 2, só que dessa vez com uma outra técnica. Então, se você usou a tática de contar a historinha no ouvido e não funcionou, você vai ter que pensar em outra coisa. Aí vem um vibrador, aí vem um vídeo. Tem uma coisa legal que poucos casais fazem, que é troca de nudes. Sim. Né? Eu lembro de uma história assim que o pessoal falava, um monte de homem conversando, aquelas rodinhas básicas, né?
E aí alguém falou assim: nossa, se eu pedir um nude para minha mulher, ela vai me xingar, vai me matar depois, né? Não vai nunca nem atender isso. E aí um cara que era liberal, tipo, comentou: não, mas com a minha mulher eu faço agora. Falei, não acredito. Não sei se você lembra dessa Lembro, historinha, lembro. né? Enfim, e aí o É. cara pegou e falou pra esposa: ó, me manda um nude. Na hora, a esposa mandou uma foto. E aí os outros amigos ficaram assim: como? Ela não te xingou? Ela não achou estranho? Ela não te perguntou pra quê? Né? Não, por quê? Porque já tem essa intimidade entre os dois, essa confiança aí entre os dois estabelecida, né? É aquele jogo também de paquera, sedução, que às vezes as pessoas esquecem de fazer com os próprios parceiros, né? Isso aí precisa se manter, né? Aham, exato. Então, é uma tática também que você pode usar nessa etapa 2, troca de nudes. Dando tudo certo, você vai para a etapa 3. E aí, na etapa 3, você parte para ação. É a hora de você fazer alguma coisa, é a hora de você sair do quarto, sair de casa, como a gente fala, levantar do sofá, né? Porque se você não fizer isso, nada vai acontecer. Você precisa tomar uma atitude. Exatamente. E aí a ação, ela pode ser. Existem várias formas, né? Você pode ir numa balada liberal, você pode procurar participar de alguma festa, né? Você pode, de repente, experimentar uma suíte interativa de motel, tentar alguma coisa ali diferente, né? É nessa terceira etapa que você vai fazer a proposta. É. Né? É nessa etapa que vem a pergunta: vamos fazer tal coisa? Vamos em tal lugar? Né? E nem precisa só sair de casa, tá? Você pode tomar uma ação, se vocês de repente são daqueles casais mais tímidos, introvertidos, a ação pode ser criar uma conta em algum aplicativo liberal. Que aí você vai começar a entrar no meio junto com sua parceira ou com seu parceiro, virtualmente. Uma ação, né, que é bacana nessa terceira etapa e que não influencia você em ter interação com outras pessoas nem virtualmente, é começar a fazer um álbum sensual de fotos, né? Vocês começarem a fazer fotos dela, fotos de vocês juntos, né? Interagindo ou não, enfim. Mas só o fato de vocês estarem ali tendo essa liberdade, né? Já é um passinho ali para que aconteçam mais coisas, né? Outra forma legal nessa etapa são as viagens liberais. Existem hotéis e pousadas pelo mundo e no Brasil também, especializados no relacionamento liberal. Ah, essas viagens são uma delícia. É muito gostoso viajar, ainda mais para destinos assim liberais. As nossas melhores viagens, eu posso afirmar que foram para destinos assim. Pronto, mas volta. Tô saudosista. Faz tempo que a gente faz uma viagem. Pode falar também. Gente, ó, só dando falando um pouquinho mais sobre isso. Existem resorts, existem cruzeiros liberais, existem pousadas liberais. E lembrando que você não é obrigado a nada nesses lugares, entendeu? Eu vou numa pousada liberal, vou para um resort liberal, e vou ser obrigado a transar. Não, você faz aquilo que você se permitir fazer. É isso. E o bom da viagem é que nem sempre nem sempre não. O bom da viagem é que você não precisa ficar confinado ali no lugar liberal. Você vai para o destino. Por exemplo, os mais famosos resorts estão em Cancún. Gente, Cancún é lindo, incrível, né? Mesmo sem ser liberal. Então, se você de repente vai fazer essa proposta para o seu parceiro, você já tem essa visão de que se ele achar muito estranho ir para um lugar liberal, vocês não precisam ficar lá. Tem milhares de hotéis que vocês podem aproveitar. Sim. Tem os passeios que vocês podem fazer, né? E os resorts lá são fantásticos, né? Eles são all inclusive, são espetaculares, uma estrutura muito boa, né? Então você pode de repente aproveitar a sua estrutura ou sair fazer os passeios, né? Eu lembro de uma festa que a gente fez lá na Camuque. Camuque não existe mais, infelizmente, mas era uma pousada liberal na Bahia.
E a gente fazia, acho que, de 2 festas por ano lá. E, gente, nada é obrigatório, né? Então, os casais, eles iam, se hospedavam na pousada e a gente tinha toda a confraternização ali. Numa dessas festas, teve um casal que eu lembro deles chegando, dei oi, tudo bem, sejam bem-vindos. E lembro deles no último dia indo embora. Tipo, tchau, obrigado por terem vindo. Porque eles não participaram de nenhuma atividade que a gente propôs. Na pousada, Mas eles levantavam cedo, aproveitavam o café da manhã e iam curtir o destino. Iam curtir as praias, iam curtir o que tinha ali na região, né? Que é maravilhoso ali, né? Enfim, é sobre isso. Eu não sei o que aconteceu. A gente suspeita que um dos parceiros não estava sabendo do que se tratava. Exatamente como era a pousada, né? E o outro parceiro, de repente, achou que dessa forma, né, colocando a pessoa no fogo, iria convencê-lo a participar. Não deu, se foi esse caso, não deu muito certo. Mas eu lembro também, uma outra festa que a gente fez, que foi muito interessante, que o marido meio que seguiu as etapas ali, e ele jogou a sementinha, ele fez a proposta, né, na etapa 3, ela aceitou. Só que quando ele entrou, chegou em frente à pousada, ela travou, não vou entrar, não desisti, não quero. E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, confia em mim. A gente entra, se você não curtir, a gente vai embora, a gente vai entrar e a gente nem vai tirar as coisas da mala. Tá bom? Ela, tá bom. Aí eles decidiram entrar, né? Eles entraram. Gente, assim que ela entrou, deu 5 minutos, ele já tava no carro tirando as malas, levando pra dentro. 5 minutos depois, ela já tava de biquíni na piscina. 5 minutos depois, ela já tava sem biquíni, arrancando todo o biquíni de todas as outras mulheres que estavam na piscina. Então, acho que tem muito receita, muito preconceito, né? Preconceito no sentido da pessoa não fazer ideia do que é efetivamente, né? Uhum. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso e gravando esse vídeo para que você saiba mais desse universo e consiga passar esse conhecimento e atravessar esse processo aí com seu parceiro com mais facilidade. Bom, a gente não falou do nome, mas a gente pode falar aqui indicar esses resorts de Cancún, é o Desire, né, que ele é mais focado para casal, né, e o Temptation, que é um braço desse grupo ali, dono do Desire, onde as pessoas nem podem ficar peladas na área social, só permitem o topless, é um pouquinho mais leve, digamos assim. Já o Desire, as pessoas podem ficar totalmente peladas, né, e são resorts fantásticos. É isso. Uma outra coisa interessante nessa terceira etapa é fazer massagem tântrica. Por que que isso é interessante? Porque tem muitas mulheres, nesse caso é muito mais específico para as mulheres do que para os homens, que elas são fechadas. E aí, eu ouço isso muito, né, de maridos. Nossa, mas a minha esposa é muito fechada, ela é muito tímida, ela só faz o básico, né, não sai daquilo na hora do sexo, nós estamos dizendo, né? E isso é muito comum, porque as mulheres não foram ensinadas a falar sobre sexo, né? Pelo contrário, são ensinadas a não falar, a esconder. E aí a gente cresce com essa cabeça, com essa ideia de que o sexo em si não é uma coisa tão boa. Só que a gente tá ali com o marido, casou, enfim, e a coisa vai acontecendo. E de repente vem esse negócio, pô, tô interessada. A sementinha foi plantada, eu fiquei interessada, só que eu tenho vergonha, eu sou tímida, como é que eu faço, né? A massagem tântrica é indicada nesses casos também, porque ela vai contribuir para o autoconhecimento, para você conhecer o seu corpo, inclusive naquelas partes que você mal toca. E tem a massagem tântrica para casal também, né? Os dois podem estar fazendo ali ao mesmo tempo, na mesma sala, também separados. Então, isso é importante, inclusive, né? A proposta é que vocês fortaleçam a relação, que vocês construam uma base de confiança, né? Antes de realmente ter alguma experiência liberal, fazer o Tantra para casais é a coisa mais interessante. Porque um vai estar ali do lado do outro.
Agora, tem mulheres ou homens também que são tão tímidos. Que preferem estar separados, né? Sem problema. Exatamente. E aí, gente, também procurem terapeutas do mesmo gênero, né? Então, Uhum. para não assustar, porque as pessoas às vezes têm esse negócio, poxa, eu sou mulher, vou fazer uma massagem tântrica, sou tímida, como é que eu vou deixar um cara me tocar? Não, por que não? Por que tem que ser um cara? Pode ser uma mulher. Pode ser uma terapeuta. Uma terapeuta, né, especializada que vai saber te acolher e fazer todo o processo bonitinho com você também. É isso. Mas agora vamos às considerações finais dessas etapas, porque não é só isso, né? Vamos lá. Primeiro, uma das coisas que a gente falou. Quanto tempo eu vou levar da primeira etapa até a última etapa? Não tem. Não tem nada certo, depende muito das respostas, das sensações, das conversas que vocês vão ter, né? Então, não fique assim tão preocupado com o tempo. Preocupe-se com a forma como esse processo vai acontecer. E tenha paciência, tá? Tem muita gente que às vezes quer forçar alguma coisa, né? Quer apressar e acaba tendo que voltar 2 casinhas, digamos assim. Exatamente. Então, isso pode acontecer muito rápido. Tem gente que chega nessas 3 etapas aí em 3 horas. Tem casais de amigos nossos que foi muito rápido, né? Eles estavam começando a fase de namoro. O cara perguntou pra ela assim: você já ficou com mulher? Não, nunca fiquei com mulher. Gostaria de ficar? Opa, gosto. Vamos pra uma casa de swing. Foram pra uma casa de swing assim e pum, o negócio já aconteceu. Ou seja, foram da etapa 1 pra etapa 3 assim no mesmo dia. No mesmo dia. E já tem gente que vai da etapa 1 até a etapa 3, sei lá, em anos. Sim. Sabe? Depende muito de o quanto você está disposto a investir nesse relacionamento liberal mesmo e do quanto o seu parceiro vai estar disposto a se abrir para isso. Por isso que a gente fala que não existe um convencimento. Você não pode colocar a sua vontade sobre o parceiro, né? Sim. E quando a coisa não rola mesmo? Porque pode acontecer, né? Pode acontecer. Pode acontecer até de você fazer todas as etapas, pode acontecer de você nunca sair da etapa 1, né, seu parceiro tem certeza que não quer abrir relação de jeito nenhum, e aí a gente também recebe algumas dúvidas nesse caso. O que fazer? Eu continuo tentando? Eu continuo alimentando essa esperança, essa ideia, ou eu desisto de vez? E aí, queridos, essa é uma resposta que eu não posso te dar. Cada um que tem que avaliar a sua situação, de repente pedir até uma ajuda psicológica, se estiver sofrendo com isso, né, tendo problema com isso, pode procurar algum tipo de ajuda, mas é muito individual, né? Porque aí você está mexendo com outras coisas, está mexendo com princípios, com valores fundamentais para aquela pessoa, com crenças enraizadas e que talvez nunca mudem. Né, que talvez nunca sejam diferentes, e você precisa aceitar esse movimento da vida também. Sim. Tá? Em resumo, você vai ter que acabar pesando, né? Essa tua vontade tão importante para você que de repente você tenha que deixar de lado um relacionamento aí de anos, enfim, ou não, enfim, é algo que você vai ter que pensar bastante. Sim, só a título de exemplos, né? Nós já tivemos todos os casos, nós já conhecemos pessoas que preferiram encerrar esses relacionamentos monogâmicos porque ser liberal, a filosofia do mundo liberal era muito importante na vida dela, se tornou um princípio mesmo para aquela pessoa. Então, ficaram incompatíveis, é uma questão de filosofia mesmo, Sim. de vida, né? É muito difícil seguir em frente juntos. E tem casos em que a pessoa continuou tentando e conseguiu completar o processo, porque isso também é importante. Em termos psicológicos, às vezes o insight demora muito tempo para acontecer, mas quando Sim. ele acontece, a resolução é rápida. Existe muito tabu, então a experiência de vida de cada um acaba, na verdade, impactando bastante nesse tempo, né? O que ela acredita, como foi a cultura, enfim, religião, várias outras coisas. Então pode acontecer realmente. Tem gente que pode ser que leve um dia, tem gente que pode ser que leve 3 anos nesse processo. O importante é que você
Se conheça, que você saiba onde você quer chegar, né? E faça a tentativa. Afinal de contas, você só vai ter duas respostas, ou sim ou não. É muita coisa, 50% de chance, né? Exatamente, assim. E se você está em dúvida, eu penso em fazer, mas estou em dúvida se eu faço ou não a proposta, faz a proposta, siga as etapas. O não você já tem. Então, dê esse primeiro passo, né? Converse com seu parceiro, converse com sua parceira, né? Siga essas etapas, essa nossa sugestão e procure a felicidade. Um beijo para você, então, que ficou conosco até agora. Muito obrigado, quero te agradecer. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente vai trazer mais conteúdos como esse, relacionados ao meio liberal, sexualidade e relacionamento. É isso aí, espero que esse vídeo te ajude, né? Tenha te esclarecido um pouco mais sobre como conversar com seu parceiro ou parceira sobre o meio liberal. Tchau!